para você dessa novidade um pouco mais em detalhe. Você que conhece aí Nara, então só relembrando para você ver aí na tela um pouco mais da família Nara, ela vem crescendo. Então nós vamos falar agora de beleza de dentro para fora. Então até agora, com Trimatrix, com Botanicals, a gente falou de beleza de fora para dentro. Então, vamos falar agora da suplementação. Então, no próximo slide, você vai ver como que é a segmentação da família, você deve saber de cor e salteado aí. Então, a gente tem a família dos Beauty Drinks, então, nosso querido tangerina, massa verde, os sticks, skincare drink, então, chocolate, doce de leite, os sticks, então, onde tem a base do colágeno, Verisol, colágeno que cuida da sua pele. E agora esse mais novo integrante na família, Nara Luxe, Nara Luxo, que nós já brasileiramos aqui. E o Hair and Nails também enriquecido com enzimas aí, especificamente um cuidado para as suas unhas e para o seu cabelo. Bom, então falando um pouco mais aí do Nara Luxe, vou relembrar você um pouco mais aqui do que a gente falou na nossa live. Então, este produto que é um suplemento, né, uma diferenciação muito grande que a gente traz para a família, é uma evolução, é uma revolução que a gente faz em suplementação, não é só apenas um colágeno, ele é um produto que além de ter o 2,5 gramas de Verisol, ele tem um blend, então um preparado do Skin Cell Nutrition. Então o que é esse Skin Cell Nutrition? Eu vou passar aqui rapidamente, daqui a pouco a nossa convidada vai contar um pouco mais de cada ingrediente, vai te capacitar para você entender e contar e saber de cor e salteado aí para o seu cliente. Então, além dos 2,5 gramas de Verisol, ele tem 100 miligramas de ácido hialurônico, nome difícil, aí as meninas sabem muito bem o que é o ácido hialurônico, os meninos vão aprender um pouco mais aqui hoje. Tem ácido ortossilícico, mais conhecido como silício orgânico, a doutora também vai contar para vocês aí o que é esse ingrediente mágico para a pele, além da luteína, licopeno, vitamina C, vitamina A e manganês, um produto mais do que completo e só nós oferecemos esse Skin Cell Nutrition do mercado. Então, vamos falar um pouco mais desses benefícios que o produto oferece, né? Então, ele protege contra o fotoenvelhecimento e essa é a nossa diferenciação básica. Esse é o diferencial do nosso produto. Ingredientes, a doutora vai falar um pouco do licopeno e da luteína, então antioxidantes que ajudam na proteção contra o fotoenvelhecimento, manter a hidratação, quem faz isso, então, ácido hialurônico, previne a flacidez, reduz a aparência das rugas, reduz a aparência da celulite e ação antioxidante. Bom, você deve ter ouvido falar por aí, mas o concorrente está falando do 7 em 1. 7 ingredientes, nós temos muito mais que 7 ingredientes, né? A gente tem 6 benefícios aqui e, de novo, nosso principal fator de diferenciação, o que nosso produto tem e que ninguém mais tem é a fotoproteção, o fator de fotoproteção. Vamos conhecer um pouco mais aí sobre os atributos do produto no próximo slide. Best in class, o melhor da categoria, isso que quer dizer best in class. Então, ele é o mais completo do mercado. Então, além de ele ter o 2,5 gramas do colágeno Verisol, ele tem todos aqueles ingredientes lá, e a Fabi já falou numa live aqui para vocês, a Fabi Carneiro, nossa diamante, palavra mágica, ácido hialurônico. Hoje todo mundo quer ácido hialurônico, a gente inclusive já tem ácido hialurônico no nosso produto de body care, de proteção para o corpo, que é o Spa Botanicals, então a gente já tem para passar, agora você vai ter o ácido hialurônico para beber. Ele é um complemento para a rotina do seu cliente, na área do seu cliente, então ele tem o sabor exclusivo Amora de jabuticaba, então ele complementa o nosso portfólio. Então você tem aí o chocolate, o doce de leite, você tem o abacaxi cortelã e agora você tem uma amora com jabuticaba, aliás, maravilhoso. Eu deixei aqui, eu quero fazer para vocês aqui, né, um gostinho de quero mais, para vocês gerar desejo. Muito gostoso, uma delícia. Vocês viram aí nossos diamantes, diretores fazendo spoiler desse produto, mas já está aí na sua mão também. É um produto que tem 30 doses por pote, então um excelente custo-benefício. Então, cada scoopzinho, basta uma scoop, já tem as 10 gramas necessárias diárias desse produto. E ele tem 300 gramas por pote. Falando um pouco mais dele aqui, para você ajudar você vender mais e melhor. Livre de glúten e lactose, sem adição de açúcar ou aromas artificiais, muito importante isso. Tem só 24 calorias por porção, então, né, não vai quebrar a dieta por esse produto. E como todos os outros na área, ele não é recomendável o consumo por mulheres grávidas ou lactantes.
E tem mais uma coisa aqui que a doutora vai dividir também com vocês, que nos faz único no mercado, é que a gente fez um estudo in vitro. Nós fomos lá estudar esse produto para certificar a ação desse produto na pele. Então, para contar um pouco mais para vocês, eu quero chamar minha convidada especial, ela que é médica dermatologista, mestre pela Faculdade de Medicina da USP, aqui de São Paulo, pós-graduada em dermocosmética pela Universidade de Bruxelas, na Bélgica, pós-graduada em nutrologia pela ABRAN, que é a Associação Brasileira de Nutrologia. Ela que é membro docente de pós-graduação médica do Hospital Israelita Albert Einstein e diretora técnica e pesquisadora do Grupo Medicine. Doutora Flávia Ador, seja muito bem-vinda ao Jonessi University. Muito obrigada pela calorosa recepção sua. Estou muito contente de estar aqui com vocês essa tarde para falar um pouquinho desse suplemento que realmente me encantou, muito interessante, a proposta e o blend, né, como você mesmo colocou, dos ingredientes. Então vamos começar aqui com a nossa... Vamos lá, doutora, o palco é seu. Obrigada. Então, nós vamos falar um pouquinho, até para contextualizar a importância, né, desse novo suplemento, vamos falar um pouquinho sobre a abordagem nutricional do envelhecimento cutâneo e os seus avanços, que vem bem de encontro com a proposta dessa nova formulação. Então, eu gostaria de que a gente fizesse uma reflexão, porque essa reflexão é nossa e dos clientes, dos pacientes, enfim, de toda a sociedade. Todos hoje queremos viver bastante, sermos longevos, mas ninguém quer parecer que já viveu bastante, né? Todo mundo quer parecer jovem. Então, a pele, nós sabemos que é o primeiro órgão a demonstrar envelhecimento. Então, todo mundo tem mais disposição de cuidar e de tratar a pele. E, por isso, está mais afeito a fazer as prevenções e cuidados diários. E a suplementação entra nesse cenário. Então, para a gente entender como é que a suplementação pode ajudar, a gente precisa entender como que a pele envelhece e o que vai envelhecer a pele, né? Então, nós temos dois grandes grupos de fatores que a gente deve conhecer. O primeiro são os fatores internos, que é o envelhecimento que nós chamamos de intrínseco, ou seja, é o declínio das células cronológico da própria longevidade. Claro que existe um componente hereditário, há famílias que envelhecem mais devagar, outras envelhecem mais rapidamente, mas, de modo geral, é uma coisa muito intrínseca, muito do indivíduo como um todo. E a menopausa, dentro do envelhecimento intrínseco, é um fator importante, porque ela acelera, inclusive, o envelhecimento, porque reduz a síntese de um componente muito importante, que é o colágeno. E com relação aos fatores externos, esses são ainda mais importantes e nós chamamos de envelhecimento extrínseco. Até os anos 2000, o envelhecimento extrínseco era apenas considerado relacionado ao sol, e por isso ele era chamado de fotoenvelhecimento. Eram sinônimos. E outros fatores estavam sendo estudados, mas havia menos impacto científico, como, por exemplo, o fumo e mesmo o estresse emocional. Mas aí, alguns estudos mais recentes, sobretudo dos 2 últimos anos, vieram trazer à luz muitos outros fatores importantes na gênese do envelhecimento extrínseco que podem realmente acelerar o processo de envelhecimento, não somente cutâneo, mas do corpo como um todo. Então, daquele conceito de envelhecimento intrínseco mais extrínseco, fotoenvelhecimento, nós evoluímos para um conceito multifatorial, onde a radiação solar ela ainda é fundamental, é muito importante, é a mais estudada, que é a radiação tanto ultravioleta, visível, né, que já foi bastante falado, e o infravermelho, mas também nós temos fatores como a poluição do ar, que é um fator ambiental muito importante, o tabagismo, ou seja, o cigarro, a falta de sono, que é um mal que vem acometendo a nossa sociedade, sobretudo agora com a pandemia, né, o estresse emocional, levando também à insônia. O estresse emocional como um todo também gera hormônios que impactam na velocidade do envelhecimento e o componente nutricional, tanto para o bem como para o mal, ou seja, uma alimentação adequada, ajudando a reduzir o ritmo de envelhecimento e uma nutrição inadequada, acelerando esse ritmo. Bem, então olha para se ter uma ideia de como o envelhecimento extrínseco é importante. Já existem estudos demonstrando que o impacto do envelhecimento extrínseco na velocidade do nosso envelhecimento é de 80% em relação ao intrínseco. Ou seja, o indivíduo realmente vai merecer a sua idade depois de uma certa hora. Por quê? Porque vai demandar a questão do estilo de vida dele e da questão ambiental. Então, os fatores extrínsecos, sim, são capazes de acelerar o envelhecimento.
E como que isso acontece, né? O envelhecimento extrínseco, ele está relacionado, vamos dizer assim, fundamentalmente com um fenômeno, ele é relacionado ao fenômeno chamado oxidação. Né? Então, o fenômeno molecular chamado oxidação significa o aumento dos radicais livres. E a gente ouve falar tanto de oxidação, a gente precisa tomar antioxidante para ajudar a reduzir o ritmo do envelhecimento, nós estamos oxidando, o que isso significa, né, de modo geral? Então, vamos entender um pouquinho melhor essa questão dos radicais livres. Né? Então, olha só, aqui o meu gráfico aqui para tentar explicar para vocês. Né? Normalmente, o nosso organismo ele é atacado por moléculas muito reativas, chamadas radicais livres. Então, essas moléculas altamente reativas, que nós chamamos de moléculas instáveis, elas já são produzidas naturalmente pelo nosso corpo durante o metabolismo das células. Né? Então, as células estão consumindo glicose, estão se alimentando, estão produzindo as suas moléculas, elas estão produzindo radicais livres. Só que o nosso organismo normalmente tem alguns mecanismos que neutralizam esses radicais livres naturalmente, que são chamados de mecanismos antioxidantes. Eles podem ser internos, ou seja, produzidos pela própria natureza, pelo nosso próprio organismo, e externos, como, por exemplo, a vitamina C e a vitamina E. São antioxidantes muito importantes do ponto de vista externo. Então, nesse balanço, né, nesse equilíbrio dinâmico entre os radicais livres e os nossos sistemas antioxidantes, nós conseguimos proteger moléculas fundamentais à nossa vida, como o DNA, as moléculas de proteínas e as moléculas de lipídios, que são os principais constituintes das membranas das células. E aí a gente deixa a nossa célula desse jeito que está aí, né, bem feliz, contente e sossegada, porque esse balanço é muito importante, é vital para a saúde dessa célula. Entretanto, quando nós temos excesso dessas moléculas instáveis, excesso desses radicais livres, que são já produzidos pelo corpo, né, mas que podem aumentar em número de acordo com agressões externas, que são aquelas que a gente mostrou para vocês, né, nós vamos correr o risco de ter um desequilíbrio dos nossos sistemas antioxidantes naturais. Então, os nossos sistemas antioxidantes, eles não dão mais conta de neutralizar todos esses radicais livres e vão necessitar mais antioxidantes externos. Isso vai acontecer quando a gente tem excesso de radicais livres ou quando a gente também está envelhecendo, quando a gente fuma, quando a gente não se alimenta bem, quando a gente toma muito sol, tudo isso desequilibra esse sistema tão delicado. E aí a gente leva a nossa célula, como está aí bem desenhada, em desespero. Por quê? Porque os radicais livres vão conseguir ultrapassar a barreira antioxidante e atacar o nosso DNA, as nossas proteínas, os nossos lipídios, né, levando a um dano celular, com redução das funções celulares, com a gênese, né, o aparecimento das mutações genéticas, que podem, inclusive, levar ao câncer, né, e a microinflamação, que é uma situação que dificulta os processos de reparação celular, de cicatrização, de manutenção da pele com viço, com elasticidade, com firmeza, com maciez e com tudo aquilo que traduz uma pele, acima de tudo, saudável e com aparência jovial. Muito bom. Então, para fazer um resumo aqui, a gente tem um dano oxidativo promovido pelo envelhecimento tanto intrínseco como extrínseco, como nós vimos, e esses danos, eles são capazes de ativar algumas moléculas dentro das nossas células, chamadas de pró-inflamatórias, tá? Essas moléculas, elas levam ao infiltrado de células inflamatórias. Essas células levam uma inflamação muito discreta, que a gente chama de uma inflamação subclínica, então, ou seja, o paciente, né, o cliente, as pessoas de modo geral, elas não se sentem inflamadas, não se sentem doentes, mas elas estão com um problema silencioso. Aumenta a produção de enzimas que vão atacar o colágeno, a elastina, outras moléculas da nossa célula, né, e potencializam também a oxidação às proteínas e aos lipídios celulares. E o que vai acontecer? Piorar o declínio da função celular, que já acontece naturalmente no envelhecimento. A esse conjunto de fenômenos nós chamamos de inflammaging. E olha só, né, a palavra inflammaging, ela é bem a síntese, né, do que nós queremos falar. Aging, ou seja, envelhecimento do inglês, pela inflamação, inflammaging. Então, essa é uma terminologia bem moderna que nos dá a importância, né, de nós reduzirmos os fatores oxidativos também.
Então, na prática, o que a gente vai ver no indivíduo que está oxidando mais, né, mais do normal? Ele vai ter mais rugas, manchas, ele vai ter mais flacidez, vai ter um ressecamento da pele, a pele se torna mais opaca, ela perde o viço, ela perde a luminosidade e também fica mais sensível a irritações, ao próprio ressecamento, como eu comentei. E no corpo? No corpo, a gente tem uma série de alterações de normalidade da célula, de saúde da célula, que predispõem a celulite, também a formação das manchas, sobretudo por conta do sol e por conta do tabagismo e da poluição, a flacidez, o ressecamento também vai acontecer na pele do corpo e algumas áreas vão sofrer atrofia da pele com afinamento, ficando mais predisposto, por exemplo, a traumas, a batidas, até com manchas roxas que podem aparecer nessas pessoas. Então, como os nutrientes podem combater, né, todos esses fenômenos que eu falei? Tanto o estresse oxidativo a nível molecular, que vai repercutir no envelhecimento extrínseco e acelerá-lo. Como que os nutrientes podem combater isso? Muito bom. Então vem a proposta aqui do Nara Luxe, ou Nara Luxo, né, que é uma proposta realmente mais avançada, porque ela traz todo um mix de nutrientes para prevenção e combate aos sinais de envelhecimento extrínseco. Então, aqui está a composição dele, que eu vou detalhar para vocês uma a uma, para que a gente possa entender melhor o porquê dessa combinação. Ela não está aí à toa, ela tem uma inteligência, ela tem uma razão. Então, a primeira coisa é o blend, a mistura que nós temos de antioxidantes aqui, que é uma associação, na verdade, sinérgica. O que quer dizer isso? A gente coloca um monte de antioxidantes numa formulação, como a gente vê por aí, né? Vitaminas de A a Z. Isso tem lógica? Não tem muita lógica, não. A associação dos antioxidantes, ela deve ser inteligente para que cada um atue numa estrutura da célula. No caso aqui do envelhecimento da pele, nós temos aqui os mais importantes, né? Que são a luteína, o licopeno, a vitamina C, a vitamina A e o manganês, que eu vou explicar aqui detalhadamente. Então vamos começar pela luteína, que tem sido muito estudada, é uma grande tendência na pesquisa científica mundial. Ela é um caroteno, né, ou seja, um carotenoide, ela vem de de alimentos, né, verdes e amarelos, como estão aqui na foto, né, e ela tem uma dupla ação protetora contra a radiação solar. Ela tem uma proteção direta contra a luz visível, porque ela se deposita sobre a superfície da pele, refletindo e absorvendo a radiação, sobretudo absorvendo a radiação, né? E também tem uma ação antioxidante contra o dano do ultravioleta. Então, ela tem uma ação protetora comprovada contra a radiação solar. Só para lembrar, a luz visível também vem sendo muito estudada, ela representa de 39% a 44% do nosso espectro solar, é o que faz a gente enxergar, é aquela luz que quando bate no vidro se reflete, né, em 7 cores, né, como o arco-íris, e dentro dessas 7 cores, a gente sabe que aquela que mais interage com a nossa pele é a luz azul, é a mais deletéria, né? Então, 50% de todo o dano oxidativo que vai ocorrer na pele decorrente da radiação é gerada pela luz visível, então metade. Então, essa interação com a pele leva à formação da hiperpigmentação das manchas, como está ilustrado ali, piorando um problema muito comum no nosso meio, que é o melasma, né, que tem múltiplos gatilhos, mas o mais importante, sem dúvida nenhuma, é a radiação solar. E também, como eu já comentei, a luz visível ela leva à oxidação, acelerando o envelhecimento. Por quê? Porque ela acaba aumentando a expressão de enzimas que vão degradar, por exemplo, o colágeno e a elastina. Bem, as fontes da luz visível. Eu já falei de uma que é super importante, a mais importante de todas, que é o sol, né? O que faz a gente enxergar. Só que nós temos também fontes de luz visível artificial. E quais são aquelas que são mais agressivas para a nossa pele? As lâmpadas de LED, que emitem mais radiação azul, tá? E os dispositivos eletrônicos, como, por exemplo, os computadores, os celulares, os tablets, né? Como eu comentei, a luz azul é a mais nociva e a gente percebe nitidamente, por exemplo, nessa foto, a pessoa no escuro, o que a gente vai mais perceber é a luz azul. E essa luz é aquela que mancha e que acaba aumentando também o ritmo de envelhecimento da pele. Bem,
O licopeno também é um derivado dos carotenoides, é um caroteno, ele está presente em frutas, verduras, alimentos de origem vegetal, avermelhados, alaranjados, e nós sabemos que é um nutriente extremamente importante pela sua bioatividade, ou seja, ele tem um poder antioxidante muito importante, muito amplo, ajudando a combater o estresse oxidativo induzido pelo sol. Então, ele ajuda não somente a prevenir o envelhecimento extrínseco, como também ajuda a melhorar os sinais já instalados deste envelhecimento. A vitamina C dispensa apresentações, né? É um antioxidante dos mais estudados na pele no mundo inteiro. Ele é capaz de inibir o dano oxidativo nas membranas das células e dentro delas, então é um antioxidante extremamente amplo e com vários estudos contra tanto os danos da radiação solar como da poluição. E ainda ajuda a regenerar a nossa vitamina E, né, a vitamina E endógena, além de também ajudar a síntese, né, a formação das proteínas do nosso corpo e também do próprio colágeno. E o manganês? O manganês não está em qualquer suplemento, é um oligoelemento muito nobre, porque ele é muito importante na formação de componentes da derme, como o ácido hialurônico e o próprio colágeno. E também ele ajuda a inibir enzimas que degradam, né, que destroem o colágeno e a elastina. E essas enzimas estão mais frequentes quando a gente está sob o impacto do envelhecimento extrínseco. Então, ele ajuda também a combater o envelhecimento extrínseco, além de ser um cofator para mecanismos antioxidantes do nosso próprio organismo, ou seja, os mecanismos endógenos antioxidantes. E, por fim, aqui a grande novidade, né, que é o ácido hialurônico. O ácido hialurônico é uma substância que está presente dentro da nossa derme, mas não é só na derme, em várias outras estruturas, como, por exemplo, os nossos olhos, nas nossas articulações, e é um glicosaminoglicano, né, uma molécula grande e que tem uma propriedade muito interessante. Ela puxa água, ela absorve água, ela é higroscópica. Tá? Então, na epiderme, ela vai compor o que nós chamamos de fator de hidratação natural, o Natural Moisturizer Factor, que é fundamental para manter essa tez macia, lisa e uniforme, e também protegida contra as agressões do ambiente. E na derme, ela também, pela sua qualidade de atrair a água, ela está na matriz da derme extracelular, ou seja, como se fosse uma gelatina mesmo, tá, que fica na derme e que confere a densidade, o tônus da derme, levando também à hidratação profunda, que é o que nós falamos, né? Dá aquele efeito de tônus na pele, deixa a pele mais túrgida, mais firme e com mais elasticidade também. E aqui eu vou falar, mas vocês já conhecem bastante, mas é muito importante, porque cada vez mais os estudos demonstram a sua importância e o seu uso tão simples, né, que é via oral. São os peptídeos bioativos, no caso aqui, Verisol. Ele tem uma importância muito grande, por quê? Porque é uma molécula bioativa, então, além do valor nutricional propriamente dito, ele tem um valor funcional, ativando a célula que sintetiza todos os elementos da derme. O colágeno, o ácido hialurônico, a elastina, tudo vai depender do fibroblasto. E essa molécula, esses peptídeos bioativos, têm a capacidade de estimular esse fibroblasto, né? Lembrando que ele tem uma propriedade muito importante com relação ao colágeno, sobretudo, e o colágeno é a principal proteína da derme, só isso, né? É o que dá todas as propriedades biomecânicas da derme. Firmeza, elasticidade, tônus, né, juntamente com o ácido hialurônico, que vai formar o que eu falei, né, aquela gelatina, a matriz extracelular, como nós chamamos. O ácido ortosilícico também é outra novidade muito interessante e que vem ganhando muito terreno, muito espaço por conta dos estudos que vêm sendo realizados, né? O silício é uma molécula, né, um oligoelemento também, que está muito presente na Terra, mas está presente em alguns alimentos, né? E com o tempo nós vamos reduzindo a nossa capacidade de absorção desse silício. Para que nós possamos absorvê-lo, ele tem que estar nessa forma, ácido ortosilícico. E para que ele seja absorvido plenamente, ele tem que estar estabilizado em alguma molécula. E a molécula que aqui a Janesse acabou escolhendo para pôr no Nara é o cloreto de colina. E não é por acaso,
Porque esse ácido ortosilícico estabilizado em cloreto de colina é o que tem mais evidência em literatura, tanto de segurança como de eficácia. Então, vamos falar um pouquinho de eficácia. Ele participa diretamente na produção do colágeno tipo 1, que é o principal da nossa derme, e das enzimas para a sua produção, para a sua síntese. Tem um papel positivo na cicatrização, fortalece a proteína que forma o cabelo e as unhas, ele participa do citoesqueleto, que nós chamamos, tanto das unhas como dos fios de cabelo, e, como eu já falei, o silício orgânico estabilizado em colina é o de biodisponibilidade mais estudada. Então, dentro de todo esse contexto que eu mostrei, nós falamos aqui do conceito de skin cell nutrition, ou seja, uma nutrição a nível funcional celular, protegendo e revitalizando essa célula e combatendo os danos extrínsecos, por conseguinte, a partir de elementos antioxidantes e estruturadores. Bem, como já foi comentado, tem comprovação científica aqui a partir de um estudo muito interessante realizado na cultura de células dos fibroblastos. Ou seja, vai no laboratório, a gente recolhe essas células, né, e semeia nessas células o Naara luxi. E o que a gente observou, né, com isso? Né? Isso foi feito contra um controle, evidentemente, para mostrar que foi estatisticamente significativo e demonstrou uma maior síntese de elementos da derme, como eu comentei. 20% a mais de ácido hialurônico, 58% de colágeno e 34% de elastina em relação ao controle estatisticamente significativo. Proteção antioxidante intracelular dentro das células, também na mesma cultura de fibroblastos, uma redução de 54% da geração de radicais livres por essas células. E aqui nós falamos de marcadores, de genes da longevidade celular, né? Também na cultura de fibroblastos. Então, o gene FOXO3, que aumentou em 2,5 vezes, é um gene que está relacionado à longevidade, à integridade das células, né? Pelo reparo do DNA, inclusive protegendo contra tumores. O SIRT1, o gene SIRT1, que também está relacionado à longevidade das células, mas mais com relação ao envelhecimento, à degradação do colágeno, então ele reduz essa degradação do colágeno, então ele está aumentado em 9,37 vezes, com o uso do Naara na cultura de fibroblastos, e um aumento de 11,8% no gene NRF2, que atua na proteção do estresse oxidativo, né, e das respostas inflamatórias decorrentes dessa oxidação. Bem, aí nós temos um outro estudo que é a atividade anti-inflamatória. Como eu comentei, a gente tem uma microinflamação no envelhecimento. Então, 2 marcadores inflamatórios foram estudados, a interleucina 8 e o TNF-alfa, e houve uma redução significativa também desses marcadores na cultura de fibroblastos, né? De 18,6% na interleucina 8 e menos 31,9% no TNF-alfa. E quem vai se beneficiar com esse tipo de suplementação? Primeiramente, o gerenciamento do envelhecimento precoce, ou seja, envelhecimento intrínseco, envelhecimento acelerado. Nos mais jovens, com prevenção, já que a gente tem um pool de antioxidantes aí muito interessante que ajuda a evitar a aceleração do envelhecimento. E nas faixas etárias maiores, no combate propriamente dito, sobretudo com essa associação do ácido hialurônico, do colágeno e do ácido ortosilícico, os peptídeos de colágeno verisol. Mas não para por aí, né? Nós também temos outros grupos de pessoas que também podem se beneficiar, reduzindo os fatores do que nós chamamos de expossoma do envelhecimento. Todos aqueles fatores externos que eu falei, eles são agrupados no expossoma, que é um conjunto de todos os estímulos nocivos que vão atuar no nosso envelhecimento, desde a hora que a gente nasce até a hora que a gente morre. Então, aqui, pessoas que vivem em grandes centros com muita poluição e estresse importante, a exposição solar, como eu comentei, né, ultravioleta, a luz visível e a luz infravermelha, que está relacionada com o aumento da temperatura, com o calor, e a luz visível artificial, que é a poluição digital. E as novas tendências na suplementação de ponta, né? Ou seja, hoje nós médicos fazemos esse tipo de orientação para o nosso paciente em procedimentos estéticos para ajudar na velocidade e qualidade da cicatrização. No tratamento coadjuvante da celulite e da flacidez corporal e também no envelhecimento do cabelo e do couro cabeludo, uma vez que o couro cabeludo também é pele e também vai envelhecer. Então, para que a gente tenha cabelos de melhor qualidade, unhas de melhor qualidade, a suplementação também se faz muito importante. Então, por isso que eu trago aqui essa última frase:
o que o tempo te rouba, eu te acrescento. E nós podemos fazer isso hoje com nutrientes. Muito obrigada aqui pela atenção. Sensacional, doutora! Muito bom. Eu estou aqui